Boa noite, pessoal. São 23h45 na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Esse quem vos fala é o servo do Deus Altíssimo, Gilberto Abdala. Deus abençoe a todos abundantemente. Hoje são 15 de julho de 2024. Eu quero nesta noite, ainda, quase manhã, faltam 14 minutos para meia-noite, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito forte. O Espírito Santo, através de João, aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, o Espírito Santo usando seu servo João. E capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu quero ler somente o verso 14. Eu quero me ater ao verso 14. Então, João, inspirado pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele fala com a igreja, com os servos e as servas de Deus, os verdadeiros, obviamente, que a confiança que nós temos em Jesus, em nosso amado Jesus, é que se pedirmos alguma coisa, preste bem atenção, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Preste bem atenção no que o Espírito Santo está a falar para mim e para você. Esta é a confiança que temos em Jesus, o Senhor Jesus. Que se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Deus. Então, vamos entender o que o Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao seu coração. Queridos, nós podemos querer tudo nessa vida. Nós podemos pedir tudo a Deus, o que quisermos. Podemos sonhar, podemos desejar, podemos pedir, podemos fazer a petição que for. Com toda a fé, com toda a confiança em Jesus, em sua palavra, com todo o amor, com todo o temor, respeito, consideração, que é o temor para com Deus, nós podemos pedir, confiar que ele vai nos atender, vai nos dar, vai nos abençoar. Mas tem um porém. Como está dizendo aqui, se pedirmos, vou repetir o versículo 14, o verso 14, e esta é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade, nem a sua,
Aí está dizendo o Espírito Santo através de João, ele nos ouve, quer dizer, ele nos atende, ele nos abençoa. Eu particularmente, creio que você também, todos nós, servos e servas de Deus, estamos a pedir bênçãos, não é? Milagres, enfim, nós oramos, claro, não só pedindo, a oração não é só petição, a oração é adoração, a oração é louvor, não é? A oração é agradecimento e petição também. Exaltação, glorificar, oramos glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas aqui está falando de petição, de pedidos que nós fazemos a Deus. Pedidos estes que são desejos do nosso coração, que são sonhos. Então nós pedimos a Deus e nós temos confiança que Ele nos ouve. Mas Ele nos ouve se o que nós estamos pedindo estiver de acordo com a vontade dEle. Você está vendo aí qual é a diferença? Não é que Ele não quer nos dar, não é que Ele não quer nos ouvir, nos atender, nos abençoar. Não. Não é que Ele não quer nos responder. Mas a petição, ela tem que estar de acordo com a vontade dEle. Essa consciência, esse entendimento que eu e você devemos ter. Às vezes nós fazemos orações, fazemos pedidos a Deus, não é? Às vezes não sempre, queremos isso, queremos aquilo, e muitas vezes Deus não dá, ou não é a hora, porque tudo tem sua hora, seu tempo, ou das duas uma, no meu entender, ou não chegou o tempo, não é hora, não é o momento, ou realmente Deus não quer atender aquele pedido, porque aquela petição não está de acordo com a vontade dEle, porque tem que prevalecer, entenda isso, a vontade de Deus. Se você lê em Romanos capítulo 12, verso 2, lá diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não fiquemos tristes. Essa palavra é para mim também. Eu sei que tem momentos que nós ficamos tristes, angustiados, choramos, abatidos, porque não tivemos a nossa petição atendida, a nossa oração, achamos que está demorando, ou Deus não quer nos dar, ou Deus não nos ouviu, não quer nos ouvir, e uma série de pensamentos, não é? De dardos, de setas malignas para nos abater. Mas quando você entende o que diz Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então você descansa, você relaxa, você glorifica a Deus, independente se Ele respondeu ou não a sua petição. Se Ele não respondeu, porque você entendeu que não foi a vontade dEle, aquilo que você pediu, que você quis que Ele fizesse. Agora, se é a vontade dEle, fiquemos em paz, porque Ele vai nos abençoar, nos responder, Ele vai conceder a nossa petição, porque é a vontade dEle. Agora, meu amigo, minha amiga, se não for a vontade de Deus, se o que eu peço a Deus não está de... É por isso que eu oro assim,
E nós aprendemos essa oração com o Senhor Jesus. Lá no jardim do Getsemane, quando ele angustiado, orava, quando de seus poros, não é, o seu suor se transformaram-se em gotas de sangue, não é? Dos seus poros não saía mais água, saía sangue. Tamanha era angústia, não é? Que o Senhor Jesus passava naquele momento que antecedia a sua crucificação, a sua morte, o seu sofrimento na cruz. Você lembra do pedido que ele fez ao Pai? Meu Pai, em agonia, angustiado, ele dizia: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou assim. Ele pediu, é um direito nosso pedir, orar. Mas entendamos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Me dá, Senhor. Faça, Senhor. Eu creio em Ti, eu tenho fé, eu confio em Ti. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que está escrito no Pai Nosso? Então, meus queridos, essa palavra é para que nós não fiquemos revoltados, angustiados, nos desviemos, nos afastemos, nos entristeçamos, nos abatamos, não é? Não nos deixemos abater, porque Deus não ouviu. Não é que ele não ouviu, ele não atendeu a petição, ele não concedeu, porque não foi a vontade dele. A gente vê o agora, o presente, mas quem vê lá na frente, o futuro, é Deus. Lá em Isaías, presta atenção, para fechar o que eu estou falando. Vê só. Lá no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55, olha o que diz o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Espírito Santo, usando o profeta Isaías, está falando para nós, para os servos e servas de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pronto, está aí respondido. Porque os meus pensamentos, olha o que Deus está dizendo através do profeta, o Espírito Santo falando através do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós entendermos que os nossos pensamentos não são os de Deus, ou seja, eu quero uma coisa, na minha ótica, na minha visão humana, aquilo que eu estou pedindo é o melhor, mas não é. Porque o meu pensamento não é o de Deus, o pensamento de Deus não é o meu. Ele disse, os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então dê glória a Deus se ele não respondeu essa oração, se ele não atendeu esse seu pedido. Dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele tem algo melhor. Aleluia. Melhor. Se uma porta fechou, é porque tem uma porta melhor para ele abrir. Você está compreendendo? Se aquela pessoa te deixou, te largou, terminou tudo, glória a Deus. É fácil? Não.
Você vai chorar, você vai sentir, porque o coração, não é? Você amava, você gostava, mas é melhor chorar agora do que chorar depois. Não é assim que a gente aprende? Com o tempo você aprende isso. Então deixa aí. Quer ir? Deixa. Aprenda uma coisa. Eu aprendi. Com lágrimas, com dor, mas aprendi. Como disse Davi, me foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, os teus mandamentos, os teus decretos. Me foi bom ter chorado, ter sofrido, ter vivido angustiado, triste, abatido por várias situações. Mas eu aprendi os decretos de Deus. Então, aprenda o que eu vou lhe falar agora. Existem coisas na nossa vida que não são perdas, são livramento. Vou repetir. Acontecem coisas na nossa vida que não são perdas, são livramentos. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você está compreendendo? Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada irmã, meu irmão amado, guarda essa palavra no seu coração, compartilha com alguém. Não é porque eu quero compartilhamento não, é porque é uma palavra abençoada. Não estou preocupado com isso. Importa que ele cresça e que eu diminua, que diminuamos, que toda honra e glória é para ele. A gente não faz nada, não é nada. E se eu estou trazendo essa palavra aqui, creio que o Espírito Santo está me usando por sua infinita misericórdia, porque somos vasos em suas mãos. Quando nós permitimos o ser, quando nós queremos ser usados por ele. Então medita nessas palavras, nessas referências bíblicas. Medita. O Senhor, ele é o Senhor de tudo. E por ele ser o Senhor de tudo, é que tem que prevalecer a vontade dele. Porque ele sabe o melhor. Qual é o pai, qual é a mãe que não sabe? Jesus falou, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você está compreendendo? Poxa, se a gente que é falho, pecador, todo errado, cheio de falhas e defeitos, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Não é verdade? Imagina o nosso pai, o paizão lá de cima, que é santo, que é maravilhoso, que é misericordioso, que é bondoso, que é amoroso, que não tem nem palavras para expressar o que ele é, o que ele representa para nós. Ele é o tudo, é o tudo nosso. Jesus é tudo, como tem ensino. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Então, meu amigo, deixe ele fazer a vontade dele na sua vida. Essa palavra é para o Gilberto também. Gilberto, deixe. Se for a vontade dele, vai acontecer no tempo e na hora certa. E se for sim, glória a Deus. E se for não, glória a Deus. É porque o sim de Deus é melhor do que o sim de qualquer humano da terra. Qualquer ser humano. O sim de Deus, vou repetir, é melhor do que qualquer sim de qualquer homem da terra. Aleluia. Então, eu termino esta live orando a seguinte frase, uma pequena frase, para mim e para você. Senhor meu Deus,
Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale mais forte ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que estará a assistir esta live. E a frase final, meu Pai, é esta: que seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim na terra como no céu. Amém. Amém? Deus abençoe. Foi um prazer falar com vocês e tenham todos um sono reparador, uma noite abençoada. Agora são bom dia, né? 00:06. Bom dia e uma feliz terça-feira, uma feliz semana na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Deus vos abençoe. Obrigado pela sua atenção. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live.